certo aqui. Vou tentar controlar o tempo aqui. Eu nunca consigo, mas eu nunca desisto. Glória a Deus. Feliz estou por essa oportunidade. É algo que eu gosto muito de fazer. Entre algumas coisas é ministrar a palavra de Deus. Talvez seja o que está em primeiro lugar. Glória a Deus. Porque é gratificante a gente poder compartilhar das maravilhas de Deus, poder trazer à luz aquilo que Deus tem feito na nossa vida e poder apresentar às pessoas a única forma que se pode alcançar a salvação, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Sem muita enrolação, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1 e o verso de número 5. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Enquanto você procura, quero reforçar o que já foi dito aqui acerca da escola dominical. Às vezes não é fácil, né, a gente sair no domingo pela manhã para estar na igreja, na escola dominical. Mas eu vejo uma facilidade muito grande aqui na capital, porque a escola dominical começa às 9 horas, lá no interior é 8 horas, tem lugar que é 7h30. Eu até queria sugerir para a sala de jovens, visto que no domingo próximo é sobre a preguiça, que marque para 7 horas, que já começa a treinar. Porque 9 horas acaba incentivando a preguiça. Às 7 horas já dá o jovem tudo de pé, o irmão já vai estar aqui esperando você chega às 7 horas. Quando der 9 horas que os outros estiverem chegando para começar, você já estudou, foi muito. E já combateu a preguiça. Olha a irmã concordando comigo ali. Glória a Deus. O irmão falou para você fazer uma escala, né? Para vir um domingo sim e outro não. É um sim e outro não. Não é um sim e 8 não. Porque tem gente que aparece uma vez aqui e até logo, né? E não volta mais. Então, se você puder vir um domingo e o outro também, aí é melhor ainda. Viu? Um domingo você vem e no outro você volta. Que dá certinho, você já combate a preguiça e já você muda bastante aí a sua perspectiva. Os irmãos encontraram? Jeremias 1, versículo 5. Está escrito: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Amém, igreja? Eu quero, assim, meditar com a juventude, com toda a igreja, com você que está aí, né, assistindo através das mídias sociais, acerca de como você se vê, de como o mundo te vê e de como Deus, na verdade, como você se define, de como você se apresenta, de como você, na verdade, se enxerga, como você se comporta. E nós temos alguns exemplos, né, dentro da Bíblia, que vai nos mostrar a forma como eles se viam e a forma como Deus os via de fato. No final das contas, você é aquilo que Deus disse que você é. Às vezes, contrariando a própria visão que você tem de si mesmo. Às vezes, indo além daquilo que você se vê ou que você acha que você é. E às vezes, indo totalmente o oposto daquilo que você acha que você está sendo. Agora, de maneira nenhuma, você pode ser definido pelo mundo. De maneira nenhuma, você pode ser identificado pelo que o mundo diz
que você é. A não ser que o mundo esteja dizendo que você é um filho de Deus, salvo, que vai morar no céu. E dificilmente o mundo vai fazer isso. Quando eu digo mundo, eu não me refiro ao mundo que Deus amou de maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esse mundo se refere às pessoas. Eu me refiro àquele mundo que Deus diz assim: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui nós vemos duas diferenças de mundos devido ao contexto. Mas vamos lá. Primeiro, como que você se define? Definir, tem alguns significados, declara, como você se interpreta, como você demarca, como você se explica. É a forma de explicar o que significa definir. Nesse contexto, o melhor significado, a meu ver, é como você se explica. Ou seja, Deus me explica, ou ainda é Deus quem diz quem eu sou, ou quem sou eu. Quem me define é Deus. Quem define você é Deus. Para melhor discorrer, vejamos como somos definidos. Primeiro, pelo mundo. O mundo define as pessoas pelo que elas aparentam, ou pelo que elas têm. E o que me deixa impressionado é que hoje em dia tem uns pseudo-pregadores, e eu vi de um cortezinho de um vídeo que está na moda, negócio de corte, Muito cuidado com esses cortes, porque às vezes você muda um conceito por um vídeo de 30 segundos, 10 segundos. E aí você ouve um negocinho ali, você não entendeu o contexto, você não tem uma base, e você às vezes muda o entendimento que você tem desde criança por causa de um videozinho de 10 a 15 segundos. Cuidado. Esses cortes, e eles entram na nossa cabeça assim de um jeito impressionante. E quando você pensa que não, você já gastou 1 hora assistindo o videozinho de 15 segundos. Quem é que não faz isso? Quem é de nós que não passa um tempão no celular fazendo assim, ó? Quando você pensa que não, você está com 1 hora e diz que não tem tempo. Eu não li a Bíblia hoje, naquele projeto que o pastor Adilson criou aqui para a gente ler a Bíblia em 2 meses, 3 meses, É porque eu não tive tempo, mas quanto tempo tu ficou assistindo um videozinho de 10 segundos no celular? Assistiu 300 vídeos e não leu nenhuma linha da Bíblia. Cuidado, você não pode ser definido por cortes de vídeos nas mídias sociais. Mas vamos lá. Eu vi um pregador dizendo que se você não tem dinheiro, é uma prova de que você não é abençoado por Deus. Eu disse, meu Jesus, onde é que está meu dinheiro? Porque eu sinto que eu sou abençoado, mas não tem dinheiro. E o cara está dizendo lá, se você não tem dinheiro, é uma prova de que você não é abençoado por Deus. Jesus. Aí a pessoa pega isso que eu estou falando, corta o vídeo e vai colocar que eu que estou dizendo isso. Não vai não. Em nome de Jesus. Mas o mundo te define pelo que você tem. Ele te define pelo teu carro, ele te define pelas roupas que você usa, ele te define pela casa que você mora, e geralmente muitas pessoas quebram a cara com isso. Você vai olhar para Samuel, quando foi à casa de Jessé, para ungir o rei que Deus havia escolhido, e é um erro, porque não foi Samuel que escolheu. Tem gente que vai dizer que Samuel foi escolher dentre os filhos de Jessé um para ser o rei. Negativo. Ele só foi ungir, quem escolheu foi Deus. Porque se fosse ele que tivesse escolhido, ele teria ungido o primeiro. E quando ele olhou e ele julgou que seria aquele, Deus disse assim: ei, eu não vejo como vê o homem.
Eu posso dizer, Deus não te vê da maneira como o mundo te vê. Deus não nos julga como o mundo nos julga. Jovens, talvez, pela sua pouca experiência, você já tenha sido julgado mal. Você já tem sido até descartado em algumas circunstâncias, porque o mundo te olha e te julga de um jeito. Mas escute, Deus conhece a tua vida. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E é um conforto e um alerta você saber que Deus te conhece. É um conforto, porque não adianta as pessoas quererem te julgar. Deus sabe. Deus sabe quem é você. Deus sabe da sua vida. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Deus conhece o que tu fala e também conhece o que você pensa. Antes mesmo que você pense. Isso é um conforto, não é? Mas é também um alerta, porque Ele sabe o que você pensa. Porque Ele conhece os desígnios do teu coração. Ele sabe o que está se passando pela tua cabeça. Se você é um jovem que está firmado na palavra, que os seus pensamentos eles estão em sintonia com os projetos de Deus, louvado seja o nome de Deus na tua vida. Mas se você é um jovem que usa uma capa para enganar alguém, para fazer alguém achar que você é um jovem de Deus, tenha certeza que Deus sabe os desígnios do teu coração. A Bíblia diz, e eu acredito, que aquele que usa de engano não permanece na congregação dos justos. Vai sair fora. E de repente, você começa a sentir falta de alguém na igreja. Eita, aquele jovem, rapaz, nunca mais vai para a igreja. Aí a gente se preocupa, ora, né, faz aquele mutirão, vai atrás, convida, insiste, a pessoa não volta mais. Será que realmente não é Deus que está tirando alguém que está usando de engano na sua congregação? Nós não podemos julgar, mas também não podemos afirmar que não é. Tem um ditado no mundo que diz assim, não é de você não perder, você teve foi um livramento. Talvez Deus vai até tirar alguém da tua vida. Talvez até vai afastar alguém, vai tirar do teu lado, para te livrar. Porque tu não conhece o coração dele, mas Deus conhece. Glória a Deus. O mundo nos julga pelaquilo que nós aparentamos ser. E o mundo é tão cruel que quanto mais você parece com Deus, menos ele vai dizer que você é de Deus. Ele te julga dentro dos princípios, dos preceitos que agrada a ele. Quando eu digo mundo aqui, eu estou querendo dizer também o diabo. Que quanto mais você está próximo de Deus, mais o diabo vai tentar parecer que você não é um jovem, uma jovem, um homem ou uma mulher de Deus. Porque isso não é agradável para ele. Só que quando for necessário, o próprio diabo pode dar testemunho acerca de você. Como ele fez com Jó. Deus pergunta, tu viu lá meu servo Jó? Ele disse, vi. Tu viu lá como ele é um homem justo, um homem fiel, temente a Deus e afasta-se do mal? Ele disse, eu vi. É mesmo, ele é desse jeito aí mesmo. Mas também, daquele jeito ali, também até eu seria. Ele deu testemunho de Jó. Ele disse, agora, se tirar tudo que ele tem, eu aposto como ele te nega. Como ele se desvia. E a história de Jó vocês conhecem. Ele permaneceu firme. E ele era, talvez, julgado pelo que ele tinha, mas depois ele permaneceu firme sem ter nada. E os amigos dele julgaram ele pela aparência. Era amigo quando ele tinha tudo. E quando ele ficou sem
nada, os amigos estavam lá dizendo, isso aí é pecado. Tu está desse jeito aí porque tu está em pecado, tu está sendo aflito, ferido por Deus, porque tu está em pecado. Te corrige, rapaz, te conserta. E Jó lá, firme e forte, esperando o momento que Deus iria lhe restaurar. Ele disse, eu saí nu do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Deus me deu e Ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem uma pregadora na rede social aí dizendo também que está errado. Jó dizer que foi Deus que deu, que Deus tirou. Ela disse, não foi Deus que tirou, foi o diabo. Meu Deus do céu, como é que pode? Ainda está lá nas mídias sociais dizendo que é pregadora. Vou evitar polêmicas. Ainda bem que eu não lembro o nome das pessoas para falar. Isso é um curso que Deus me deu. Porque se eu lembrasse, eu falava na hora. Louvado seja Deus. Deus é bom em todo tempo. Como é que o diabo nos define? Ele define pelos nossos pecados e pelos nossos erros. Ele vai olhar para nós e vai dizer que nós não valemos nada. Ele vai pegar pecados que já foram perdoados e vai querer nos julgar e nos condenar e nos arrastar para o lado dele. Ele vai olhar para nós e ele vai ter dificuldade de reconhecer a essência de Deus na nossa vida. Ele vai querer colocar na nossa cabeça que nós somos pecadores perdidos. Que nós somos pecadores, nós somos. Mas nós somos pecadores remidos, lavados pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz que nós cometemos inúmeros pecados, mas a Bíblia também diz que nós fomos lavados, nós fomos redimidos pelo poder do Espírito de Deus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. É assim que Deus nos define. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava em um culto de Santa Ceia, em Balsas, na nossa sede antiga, né? Talvez aí, uns 20 anos, na época daquele galpão, Adilson, que o pastor Jonas derrubou para reconstruir. E estar no púlpito, eu era consagrado a auxiliar. E nem na Bíblia não tem auxiliar, mas a igreja tem, graças a Deus. Foi aí que começou o meu ministério. Eu era auxiliar. E o pastor Jonas havia recém-chegado em Balsas. O pastor Jonas, ele tem um ministério muito bonito com a Polícia Militar. O pastor Jonas, ele é um grande ganhador de almas dentro da instituição Polícia Militar. E aí ele foi, me visitou, e aí, né, fui apresentado a ele foi na minha casa, né, na época eu era soldado. E ele disse que como auxiliar eu deveria sentar no púlpito da igreja, na sede. Rapaz, é muito peso. E nesse dia de Santa Ceia, eu estava no púlpito da igreja, foi uma das primeiras ceias que o pastor Jonas ministrou. E no momento da oração, o inimigo conseguiu entrar na minha cabeça e me convencer que eu estava em pecado e não podia ceiar. E eu estou no púlpito da igreja, rodeado de obreiro, vai passar a bandeja com o pão, e eu bem que só eu que não vou pegar, todo mundo vai ver, a minha vergonha vai ser tão, eu vou morrer aqui de vergonha. Vou morrer de vergonha. Está um obreiro no púlpito da igreja, ele não sei, todo mundo diz, está em adultério, é o primeiro pecado que as pessoas pensam que a gente cometeu. É o primeiro pecado que as pessoas vão pensar. Aí eu fiquei lá, Jesus, mas o que foi que eu fiz? E o diabo, tu não ceia, tu está pecado, tu não é digno. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo sabe citar a Bíblia, você viu ele citando para Jesus, né? Aquele que ceia indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. E é por isso que há entre vós muitos que estão doentes e outros que já até dormem ou morreram. E o diabo citando isso para mim, Jesus, eu não vou cear. Como é que pode? E aí o pastor Jonas estava dando uma palavra, não estava orando, estava dando uma palavra para depois fazer a oração.
E aí eu, rapaz, como é que eu vou fazer agora para cear bem aqui desse jeito? E o Senhor fala comigo, Senhor, eu não posso ficar nessa dúvida, o Senhor tem misericórdia. É o Senhor que define quem eu sou, não é o diabo. E quando o pastor Jonas terminou de falar, ele disse assim, vamos a oração aqui com o auxiliar, irmão Josenias. E eu disse, como é que eu estou em pecado e agora o pastor é usado por Deus para me dar a oportunidade para pregar. Sai para lá, Satanás, tu não vai me enganar não, abestado. É Deus quem diz quem você é. Porque eu acredito, irmão, que quem está na direção do culto está na direção de Deus. É o Espírito Santo que dirige o culto. Não é a vontade do homem. É a vontade de Deus que acontece aqui em cima. E deixa eu te dizer uma coisa, jovem. Toda vez que você receber uma oportunidade e venha fazer aquilo que Deus colocou você para fazer. Não se intimide, não fique com medo, não tenha vergonha, deixa isso tudo de lado. Nem que você chegue aqui e fique olhando para a igreja e diga Jesus te ama, Jesus é bom. Nem que você apenas leia um texto, gaguejando, errando as palavras, mas venha, porque quem está aqui na direção é o Espírito de Deus. Aqui não impera a vontade humana, aqui impera é a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida cristã, a não rejeitar uma oportunidade. Nunca rejeite. A não ser que você tenha motivos justos. Porque às vezes você não está bem, às vezes você está com uma garganta, né, bastante inflamada, você não consegue realmente por motivos que Deus vai entender. Mas não seja porque você é tímido, não seja porque você acha que você não é capaz, não seja porque se julga pequeno demais para estar aqui ministrando, trazendo uma palavra ou cantando um louvor para Deus. Não se julgue dessa forma, porque às vezes você se julga de uma maneira que te impede de fazer a vontade de Deus. Se você for olhar para as histórias dos maiores líderes na história do povo de Deus, no momento em que ele precisou seguir a ordem de Deus, de estar à frente de Faraó, para levar o recado de Deus, ele disse, Senhor, eu não posso. Eu não posso. E aí você vai entender que Moisés, ele era gabaritado, porque ele havia estudado nas escolas do Egito, que eram as melhores escolas. Ele depois foi para o deserto, mas o conhecimento ele não esqueceu. Continuava. Só que para falar de Deus, para representar a Deus, não é o diploma que te ajuda. Não é o diploma que vai fazer a diferença na tua vida. É como você está na presença de Deus. Aí Moisés diz assim, Senhor, dá certo não. Você falar de uma língua pesada, eu queria entender o que é a língua pesada. Porque um disse que ele era gago, outro disse que ele era fanho, outro disse que ele, não sei o que é, mas ele disse que tinha a língua pesada. Quando a gente olha hoje em dia e diz assim, irmãzinha da língua pesada, a gente tem outro sentido, né? Mas Moisés, ele se julgava incapaz. Mas o que Deus diz para ele? É você que vai. Ou com língua pesada, ou com língua maneira, é você que vai. Mas eu vou te ajudar, vou colocar teu irmão lá para traduzir as tuas palavras para o faraó entender. Mas quem representava Deus ali era Moisés. Deus vai dar um jeito de você fazer aquilo que precisa ser feito. Mas você também tem que fazer a sua parte. Você também não pode se esconder. E por falar em se esconder, tem um profeta que se escondeu. Porque se julgava agora de duas formas. Ele se julgava incapaz de continuar enfrentando os problemas que ele enfrentava. Ficou com medo de Jezabel.
E ele se julgava a última Coca-Cola da terra. O último biscoito do pacote. Não é assim que vocês falam, jovem? A última Havaiana. Essa eu inventei agora. Se vocês quiserem falar depois, pode falar. Não tem nada não. Ele disse, Senhor, eu estou escondido aqui porque ficou só eu. Não tem mais profeta na terra. Ele disse, ei, deixa eu te dizer uma coisa. Ainda tem mais de 70 mil que não se dobraram diante de Baal. Tu não está sozinho não, rapaz. Sai daí e vai fazer a minha obra. Quem define quem é você é Deus. 7 mil. Eu aumentei aqui, mas é só uma hipérbole, viu? Vocês que estão assistindo aí para não ficar me julgando. Hipérbole, sabe o que é hipérbole? A gente exagerar para dar ênfase. Ainda tem mais de 7 mil que não se dobraram diante de Baal. Glória a Deus. Você vai olhar para a história desse profeta, o que ele fez, para ficar com medo depois. Você já ouviu falar na história de Gideão? Gideão. Um meninozinho. Fraco, de uma famíliazinha fraca, de uma tribuzinha pequena. E o anjo aparece para ele e diz que ele vai ser um líder, vai libertar o povo da mão dos midianitas. Aí ele diz assim, Gideão, eu sou o menor da casa do meu pai. A casa do meu pai é a menor da tribo, e a tribo é a menor entre as tribos. Se não me falha a memória, é a tribo de Benjamim. E o anjo diz assim, varão valoroso, vai nessa tua força. Ele se julgava pequeno, mas Deus olha para ele e vê ele como um varão valoroso. Ele diz assim, então eu vou. Aí ele faz uma prova com Deus, que eu não vou entrar no mérito da prova, e ele junta um exército enorme. Agora eu estou com medo de falar o número e errar de novo. Umas 20 mil, 30 mil, uns 20 mil, 30 mil soldados. Eu falo os dois números aí, um dos dois está certo. Ele disse, eu vou. Com esse exércitozão aqui eu vou. E Deus disse, não, tu não vai com esse exército, porque tem muita gente aí. Manda voltar os que tiver recém-casados, os que tiver filhos pequenos, que a mulher tiver grávida. Manda voltar. Voltou 20 mil, ficou 10 mil. Ele disse, não, mas ainda está bom, eu vou. Com 10 mil eu vou. Ele disse, não. Deus disse, não. Não é 10 mil não, está muito. Leva esse povo para beber. Bota lá no ribeiro. E tu fica olhando para ver o jeito que eles vão beber. Quem ficar metendo a cara dentro da água, tu manda embora. Quem ficar pegando a água e trazendo para a boca, tu separa. Ficou só 300. Ele disse, rapaz, agora com 30 mil, eu estava animado. Com 10 mil, diminuiu o ânimo, mas ainda tinha uma coragemzinha. Agora com 300, ficou o dízimo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, as nossas lutas, nós não as vencemos pelas nossas forças. As nossas lutas, elas são vencidas pelo poder de Deus. As nossas batalhas, elas são vencidas porque Jesus Cristo está conosco. Com Ele, nós somos muito mais do que vencedores. Glória a Deus. Eu estou pelejando para seguir um roteiro aqui que eu anotei. Davi. Davi é um mistério. Davi é um mistério. Davi tem uma história linda. Um menino, cuidando de ovelha, literalmente, né? Pastor de ovelha, no meio de uma família de homens grandes, guerreiros. Aí está lá um meninozinho raquítico, desnutrido, fraco aos olhos humanos.
Mas um menino que foi capaz de matar urso, de matar leão apenas com suas mãos. Um menino que foi capaz de enfrentar um gigante que estava amedrontando todo o exército de Israel. Você não entendeu. O exército de Israel, até hoje, é um dos exércitos que existe. Quando você ouve falar das nações mais poderosas, a primeira que vem à mente é os Estados Unidos, com o exército, né, bem aparelhado. Depois você imagina a Rússia, a China, que são países que têm exércitos grandiosos. O Brasil não está entre os primeiros, mas também tem um grande exército. Mas o exército mais temido é o de Israel. É o exército mais temido que existe, é o de Israel. E naquela época, um homem estava afrontando o exército de Israel. Um homem. E quando Davi disse, eu vou lutar com ele. Eu vou dizer que o exército seria a igreja. A igreja olhou para ele e disse assim, tu é doido, vai morrer. Tu não é capaz de fazer essa obra. Às vezes a própria igreja vai dizer para você que você não é capaz. Eu não estou falando da igreja do Senhor, que é santa, perfeita. Eu estou falando das pessoas. Elas podem olhar para você e dizer, não, você não é capaz. O pastor botou ele lá, mas não vai dar certo. O pastor botou por amizade. Olharam para Davi, os próprios irmãos de Davi. Rapaz, tu é doido. Não vai dar certo, não. Vai morrer. Rapaz, um monte de guerreiro aqui, acostumado na guerra. Rapaz, tu vai morrer, rapaz. Ele disse, moço, eu já matei urso, já matei leão. Deixa eu contar aqui essa história para vocês. E contou a história, disse, não, mas mesmo assim, a pessoa é preparado. A própria igreja, contextualizando. O inimigo olhou para ele quando ele estava indo na sua direção e disse assim, não tem homem em Israel, mandaram um menino. Alguém pode olhar para você e achar que você é imaturo, que você é apenas um menino, que você é apenas um jovem, não tem capacidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vai nessa tua força, o Senhor é contigo. A diferença é a tua postura diante de Deus, porque Davi olhou para ele e disse assim, ei, você pode me olhar como um menino, você pode me olhar da forma que for, eu olho para você e vejo que você confia na sua espada, você confia nas suas armas, mas eu vou a ti, em nome do Deus dos exércitos. Aquele gigante guerreiro, ele viu um menino, mas ele viu um menino que o destruiu. Ele viu um menino que o derrotou. Um menino que o derrotou no nome do Deus que nós servimos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Tentaram definir Davi, mas ele foi definido pela sua postura diante de Deus. Só que depois, o tempo passa, o tempo voa. Davi já havia sido ungido. Saul morre e ele assume o trono de Israel. É um grande rei. Muitas conquistas. Venceu, eu diria, a maioria das suas batalhas. Porque toda vez que Israel entrou em pecado, ele perdeu. Não brinque com o pecado, não. O pecado traz derrota na vida do crente. Só que, se nós fôssemos definir Davi, nós teríamos dificuldade de defini-lo como Deus o definiu. Davi traiu um amigo. Davi cometeu um adultério. Davi comete um homicídio, porque ele foi o mandante. Mas Deus diz que Davi é um homem segundo o seu coração. Quem vai te definir é Deus. Quem vai dizer quem você é Deus. Não importa o que o mundo diga de Davi, não importa o que vão falar de Davi,
não importa o que eu e você vamos tentar entender como é esse relacionamento de Deus com Davi. O que importa é o que Deus diz dele. E Deus diz que Davi é um homem segundo o seu coração. Por quê? A gente fica aí imaginando e procurando uma explicação para isso. E a gente entende que Davi era um homem que ele derramava na presença de Deus. Ele era um homem que tinha um coração arrependido, um coração contrito, um coração quebrantado diante de Deus. E toda vez que o seu pecado era lançado em seu rosto, ele caía na real. Ele reconhecia o erro e buscava o perdão de Deus. Nós entendemos que esse é um diferencial de Davi. Mas o fato é que a definição de Deus para Davi é uma definição única. Porque você não vai encontrar Deus falando de outra pessoa que é um homem segundo o seu coração. Você tem uma definição única diante de Deus. O mundo pode te rótulo que quer que seja, mas o rótulo que Deus colocou para você é esse que te define. Louvado seja Deus. Paulo, antes de se converter, se chamava Saulo. Ele era um homem mau. Saulo era um homem mau. Perseguia a igreja, arrastava o povo pelas ruas. Se você for olhar Paulo, quando ele está falando com o rei Agripa, ele faz uma autobiografia da sua trajetória, ele faz um resumo da trajetória dele. A definição de Paulo era de um homem mau. Só que Deus vai definir Paulo a partir do momento que ele encontra-se com Jesus. Ele vai receber uma definição escrita por Deus. Lá no livro de Atos, capítulo 9, no versículo 15 mais precisamente. Depois que Paulo tem a visão e ouve a voz do Senhor e fica cego, Ananias recebe uma ordem de Deus para orar por ele. E ele diz: Senhor, Paulo, um homem mau? Não, Senhor, deixa esse desgraçado cego. O mal que ele já fez para a igreja. É um perseguidor. O que foi que Deus disse? Você já achou aí? Ele é para mim um vaso escolhido. Vou te dizer uma coisa, jovem. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Você é um vaso escolhido. Para a honra e para a glória de Deus. Você é um vaso escolhido, daqueles vasos de honra. Louvado seja o nome de Jesus. Não deixe o mundo te definir. Não defina-se a si mesmo dentro dos preceitos humanos, dentro da fraqueza humana, como Gideão fez. Deixa Deus te definir. Deixa Deus dizer quem você é. Louvado seja o nome de Jesus. Porque eu tenho convicção, igreja, que eu e você somos muito preciosos para o nosso Deus. Não foi por qualquer preço que nós fomos resgatados. Não foi por qualquer preço, foi pelo preço do sangue de Jesus. Não foi com prata, não foi com ouro. Foi pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Tem gente que não entendeu não, pastor. Tem gente que não entendeu.
Não há preço a ser pago pela tua alma que cubra a oferta que Jesus fez. O mundo inteiro, com todas as suas riquezas, não paga o preço de uma única alma. Mas o sangue de Jesus derramado lá naquela cruz pagou o preço por todas as almas que existem. Pela minha alma e pela tua alma. Pela sua alma que está aí assistindo esse vídeo. Não há outra forma de resgatar uma alma. Eu não sou um vendedor, vamos dizer assim, um vendedor excelente. Eu me programei aqui, irmão, para terminar 8h30, são 8h26. Eu estou dentro do meu horário. Ninguém me disse que hora que eu tinha que terminar. Eu fui que estabeleci. Então, se eu quiser passar também, ninguém vai dizer nada, né? Ninguém me disse a hora para parar. Eu não sou um bom vendedor. Aliás, eu nem vendedor não sou, e se for, seria péssimo. Mas, normalmente, quando se vai vender um objeto seu, é você que define o valor ou não. Costuma ser, né? E dependendo do objeto, você coloca um valor ou um preço que excede o valor de mercado, porque tem a carga sentimental. É um objeto seu. Você define quanto ele custa. E aí alguém vai comprar e diz assim, não, mas está muito caro. Eu disse, não, mas o preço é esse. Não, mas ali tem mais barato. Pois compre lá, porque o meu é desse preço. É meu. Eu fui fazer um negócio para trocar meu carro. E fiz o orçamento, estava dando certo. E aí eu disse, não, pô, vamos fechar o negócio. Iam pagar 50 mil no meu carro e o carro que eu ia comprar saía por 75. E na troca ia ficar acessível. E aí eu disse, pode faturar que vai dar certo. Aí quando o vendedor terminou de fazer as contas, que me mostrou, né, o resumo, aí eu disse, rapaz, mas meu carro não é 50 mil não. Ele disse, não, rapaz, foi feita uma avaliação aqui, nós vamos pagar aqui só 45 no teu carro. Eu disse, oxe, meu carro não é meu? Não sou eu que digo quanto ele vale? Não, mas é porque a gente fez a avaliação. Não, pô, avaliou errado. Mas meu carro vale 50 mil. Não, mas é porque avaliado, não sei o quê, baseado na tabela não sei o quê. Eu digo, cidadão, o carro é meu. Eu não vendo por menos de 50 mil. Se for 50, nós faz negócio. Ele disse, não, pois faz o seguinte, tu botou 45 no meu, eu boto 70 no teu. Aí a gente faz negócio. Não, mas tu não pode botar, não posso botar preço no teu, e tu bota preço no meu. Então tu fica com o teu, eu fico com o meu. Ah, rapaz. Eu estou dizendo isso, irmão, é para você entender que quem bota seu preço é Jesus, porque Ele é o teu dono. O teu preço, quem bota é Cristo. Não é o mundo que diz quanto você vale. É Deus, porque Ele te comprou, Ele te pagou, você é dele. Você tem valor, se valorize ao custo que Jesus Cristo gastou por ti. Qual sangue poderia pagar pela tua alma? Quem poderia pagar pela tua alma, a não ser Jesus Cristo? Você vale muito para Ele. Você não pode ser trocado por qualquer coisa. Você não pode ser trocado por um sonho. Quem sonha os teus sonhos é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você vai para a Bíblia, você vê a história de jovens que saíram do nada e se tornaram governadores. E você vai ver governadores que se tornaram em nada. Porque quem define o teu preço é Cristo. Você vai ver imperadores que foram comidos de bicho, simplesmente porque não reconheceram o valor de Deus em suas vidas. Simplesmente porque não deu glória para Deus. Jovens, principalmente vocês jovens, adolescentes,
Não deixe o mundo botar preço para você. Não deixe o mundo definir quanto você custa. Não deixe pessoas definirem o que você é. Quem define você é Cristo. Quem define você é Cristo. Foi lido aqui no início do culto. Jovens, eu vos escrevi. Porque sois o quê? Porque sois fortes. Porque a palavra de Deus está onde? Está em vós. E vocês são tão fortes que vocês não estão lutando contra o maligno. A Bíblia diz que vocês já o venceram. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, jovens, lá fora não tem nada que vale a pena. Não tem nada que vale a pena. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a partir de hoje, entenda que você pertence a Cristo. É Ele que bota preço em você. É Ele que define quem você é. E, sobretudo, é Ele que define para onde você vai. E nós vamos para onde? Nós vamos morar no céu com Jesus. O meu neto, ele canta uma musiquinha. Ele diz que vai morar no céu. E ele tem 5 anos. Ele já começou a cantar com 3 anos. Acho que quando ele começou a falar, ele já começou a demonstrar a convicção de que ele vai morar no céu. Que Deus nos abençoe, nos guarde no seu amor e nos conceda a graça de sermos arrebatados quando Ele vier nos buscar. Amém?